sobre sindicalismo rural também, mas sobre operárias urbanas, pensando as formas de organização. E isso que ela foi assessora de uma sindicalista rural. E nesse processo de, enfim, assessoramento e tudo, de participação, né, de engajamento mesmo na luta, então ela estava produzindo de um lado, mas eu acho que muito impulsionada por aquela conjuntura, né? Ela não estava respondendo só uma dinâmica da academia teórica conceitual, mas estava respondendo a uma demanda daquele momento de impulsionar, de criar instrumentos, né, mesmo para poder pensar a luta das mulheres. E a Elizabeth Souza Lobo, ela sofre um acidente de carro, um acidente super suspeito, né? Até hoje, se você começa a pesquisar quais são as causas, qual foi a causa, etc. Assim, não tem grande explicação, e ela morre, né, em 91. Então, e muito engajada, né? Então tem toda essa questão em torno da morte dela. O fato é que ela era uma das pesquisadoras que faziam aquele trabalho magnífico, né, de trazer um debate da forma como a gente gostaria que o debate fosse trazido, né, assim, problematizando, fazendo uma releitura sobre a nossa realidade, não simplesmente importando uma categoria, mas tentando ver os limites dela e como é que ela deve ser aplicada aqui dentro da nossa realidade. E eu diria mais ainda, porque ela estava olhando aquele momento não só para a área urbana, mas ela estava entendendo que no rural tinha uma problemática fundamental. Hoje a gente tem uma realidade meio esquizofrênica, né? Porque a gente vê um avanço, né, fascista, a gente olha para a gente quer fazer uma análise materialista, né? De outro momento de concentração fundiária, por exemplo, no país, características mais que conhecidas do que é o nosso campo, mas a gente simplesmente ignora o que acontece no campo para poder pensar as formas de resistência e como é que a gente se articula essas formas de resistência quando a gente pensa em lutas marginalizadas, que é o que a Luciana estava chamando a atenção. Quando a gente para pensar na nossa estrutura, né, nas nossas contradições mais profundas, quem são as pessoas que, de fato, no seu cotidiano, estão lidando com formas de resistência. E a Elizabeth Souza Lobo, acho que ela nesse momento estava muito atenta, percebendo não só uma leitura etapista ou de um marxismo muito, enfim, dogmático, ortodoxo, etc., de pensar o que estava acontecendo em termos de mobilização, né, em São Paulo, imagina, final da década de 70, 80, todo mundo estava olhando para aquilo ali, e ela estava olhando para aquilo ali e estava olhando para o campo também. Ela está olhando para as duas coisas, né? Então, e trazendo uma discussão que poderia ter ganhado uma outra proporção. A gente não tem como especular sobre isso, eu acho. Mas dá pra gente imaginar que, pela forma que ela apresenta o trabalho que ela deixou, hoje a gente pega, né, assim, trabalho de 30 anos atrás, ele serve pra gente, assim, fácil, sabe? É um trabalho que precisa de pouca contextualização, de tão rico e de tanto rigor que tem, né? Não só pela questão acadêmica, mas pelo posicionamento político teórico dessa mulher. O que eu acho, porque eu trago sempre, quando eu vou apresentar, assim, um pouco da abordagem da Elizabeth Souza Lobo, porque ela traz uma discussão via, enfim, naquele momento, academia, etc., ela está trazendo uma discussão de sociologia francesa, mas que está pensando naquele contexto das lutas, né, na França, a partir do trabalho, e está se contrapondo a um conceito que vem da sociologia americana, que é o de gênero. Embora ela use, mas ela está usando, assim, você consegue perceber que ela está usando no sentido que, assim, isso está chegando e está sendo debatido, né? São instrumentos que estão sendo colocados ali para debate, para discussão, para ver como é que você, a partir deles, articula outros e avança. Mas apontando a necessidade de se pensar não só uma identidade, digamos assim, uma identidade de gênero, uma identidade da experiência enquanto mulher, mas também das formas de resistência, das formas de organização. E quando você fala de formas de resistência, formas de organização naquele contexto em que ela está olhando, é impossível você olhar simplesmente para o recorte identitário, para o recorte de ser por ser mulher, né? Você vai precisar olhar para além, com todas as contradições que isso envolve, problemas, dramas, tudo que isso traz, né? Assim, quando você olha para as mulheres de quem ela está falando, né? Não como um sujeito político abstrato, mas como pessoas de carne e osso, né? Que estão ali se organizando.
Então, assim, ela é uma autora que dialoga muito com o marxismo, apesar de estar aqui não trazendo, mas eu acho que a questão dela é muito pelo rigor e pela forma como ela traz o campo também. Bom, a Elizabeth Souza Lobo morre e esse debate fica simplesmente adormecido. É como se ele voltasse. Algumas pessoas estavam mais engajadas, por isso a importância, acho que, de momentos como esse, né? Assim, a gente sabe os limites, mas a importância de você apontar algumas questões e dizer assim, olha, tem que trazer seus debates, tem que fazer traduções, leituras a partir da nossa realidade, enfim. Porque esse debate ficou adormecido durante muito tempo. E só para dar um exemplo, assim, como que é surreal hoje, 2018, que a gente vai conhecer o trabalho de uma Bell Hooks, por exemplo, da Angela Davis. Como se fosse uma enorme descoberta. Não é surreal? Mas de repente alguém abriu a porta. Fala assim, essas mulheres existem. Desde quantas décadas? Né? Então é mais ou menos nesse sentido. É como se, assim, quais são esses muros invisíveis que atrapalham que a gente consiga alcançar a realidade, porque a nossa tarefa histórica é alcançar a realidade para transformar. Né? Ou seja, esse tipo de problema que eu estou tentando, assim, né, contar um pouco meus dramas enquanto eu estava pesquisando as mulheres, é porque a gente reproduz, de fato, uma leitura problemática, para pegar leve, né, sobre essas experiências. Quando a gente fala sobre campesinato, por exemplo, em que momentos a gente leva a discussão sobre campesinato a sério? Mesmo vivendo no Brasil, é um país assim, né, onde a questão fundiária ela é central. A gente fala sobre experiência, sobre várias outras experiências que também são fundamentais, importantes. Mas, assim, o campesinato entra onde? E a experiência das mulheres que estão, né, enfim, tudo aquilo que entra dentro dessa grande categoria campesinato, que é uma categoria guarda-chuva. Mas cabe muito, a gente é esquecido mesmo e entra naquela discussão sobre como uma teoria ela é capaz de criar esquecimento, criar esvaziamento dessas experiências. Não aparece. E a forma como geralmente o campesinato é visto, né, tanto pelo lado liberal conservador à direita, quanto por boa parte da esquerda marxista, é a ideia de que o campesinato ele precisa ser, bom, das duas uma, ou ele vai deixar de existir, né, assim, está fadado à extinção, ou ele precisa ser tutelado. Né? Ou então, ou na pior das hipóteses, romantizado, né? Aí você aquela coisa, parece que você olha o campo e você vai olhar o belo, o bucólico, né? Assim, alguma coisa mais leve, porque a cidade é insuportável, e o campo, que lindo, né? E não percebe as outras coisas que estão colocadas ali. Mas a ideia da romantização, do extermínio, da extinção ou da tutela, são as três grandes entradas para se olhar o rural. Como a periferia, de forma geral, como qualquer luta marginalizada, de forma geral. É a tutela, o extermínio, né? ou o romantismo. E aí, acho que, assim, tarefa básica, sair disso, abandonar, entender que, assim, a gente tem, por dever, abandonar qualquer uma dessas visões, porque, fatalmente, a gente vai reproduzir, enfim, a gente vai lidar com a nossa própria extinção, né? Porque se a gente não avança, a gente, fatalmente, vai implicar no nosso próprio extermínio, né? Enquanto, enfim, criar dificuldades para a resistência de classe. Então, dentro disso, né, assim, as mulheres camponesas elas estão ainda num outro patamar dessa visão sobre a tutela ou sobre o conservadorismo da mulher rural. Né? Então, assim, um olhar urbano sobre o rural que se reproduz de uma forma muito tranquila, né? Assim, ela graça por vários espaços, não só pela academia, né? Essa ideia de que existe uma luta mais avançada e uma luta mais atrasada. A luta mais avançada é a luta urbana, a luta mais atrasada é a luta rural. E a gente tem vastas experiências para dizer que é o contrário disso, mas apesar das evidências, a gente insiste ainda que o olhar urbano ele é o olhar mais... A gente critica o etapismo, a gente faz a crítica e na hora de avançar não na análise, mas na organização e na prática, a gente acaba reproduzindo essa visão urbana. E a gente vai olhar para experiências, né, de organização no campo de forma romantizada. Idealizada. Ou como experiências locais, no tempo e no espaço. Assim, elas precisam ser entendidas como experiências que tiveram início, meio e fim, foram curtas, e dali você só torcesse para que, tomara que surja outra
Tomara que façam de novo, né? A gente está aqui, ó, na torcida. Como se a gente não pudesse trazer elementos para poder pensar e, enfim, criar outras e avançar em relação a isso. Voltando, acho que um pouco queria relatar um pouco dessas experiências, né? Eu tive momentos de pesquisa, tanto na região Nordeste, quanto aqui na região Sul e aqui em Santa Catarina, né? Na região do Oeste. Mas dentro daquela linha do tempo, estava contando antes de como que ela foi, na verdade, uma primeira imagem e que não correspondia à realidade, porque na prática, né, assim, na organização concreta, existia uma distância que o fato de serem mulheres não unificava a luta dessas mulheres. Outras questões se impunham para a forma como elas se colocavam no campo político. Né? Então, o histórico da organização das mulheres no Nordeste, estou falando de formas todas muito gerais, tá? Assim, de forma muito geral, mas ela tem uma história específica relacionada ao sindicalismo rural naquela região. Sobretudo o estado onde eu estava fazendo pesquisa, que era Pernambuco. Né? Mas a leitura, né, daquelas mulheres de organização era desse universo, as referências políticas, né? Assim, seja para aproximação ou seja para rejeitar um posicionamento político, era dentro dessa história, desse histórico. Isso era uma questão importante, então já precisava entender que não era o fato simplesmente, né, de terem surgido no mesmo contexto da década de 80, de lutarem por direitos iguais, porque o que elas estavam querendo eram direitos relacionados ao trabalho, reconhecimento como trabalhadora rural, isso de norte a sul do país. Né? A ideia de que o que elas